Imagine um ser que não apenas bebe o sangue de suas vítimas, mas também devora sua carne, como se cada fibra humana fosse um banquete oferecido ao próprio inferno. Um ser que nunca foi visto à luz do dia, mas cujo nome atravessou vielas, gerações, sussurrando e chegando sempre carregando muito medo. Esse ser tem um nome, tá? Um nome que aterroriza até os próprios vampiros até os dias de hoje. Um nome que muitos humanos evitam pronunciar à noite. Esse nome é Sir Louras. O chamado por alguns de o mal encarnado, ele não é apenas um vampiro. É também, no caso, um predador dos predadores. Uma entidade que se alimenta não só de sangue, mas também da carne. Conhecido por alguns como mal encarnado e que causa desespero em suas vítimas. Ao longo desse vídeo, você vai conhecer a origem, os rituais, os crimes e a maldição que cercam esta criatura. Vai descobrir por que ele foi considerado um dos vampiros mais perigosos da história e como até hoje existem relatos de sua presença, como se ele nunca tivesse desaparecido. Prepare-se, porque essa é uma história de sangue, medo e insanidade. E quando você terminar de assistir esse vídeo, talvez você nunca mais durma em paz. E, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, isso ajuda muito. Dá o hype no vídeo também, que isso motiva a produção de conteúdos aqui no YouTube e incentiva o narrador a produzir vídeos. Agora, sem enrolações, sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, a história documentada do conhecido Sir Louras remonta ao século 17, tá? Registros antigos de vielas europeias falavam de um homem de aparência pálida, cabelos loiros desengrenhados, olhos claros que brilhavam como lâminas no escuro e um sorriso perturbador que mostrava dentes afiados demais para um ser humano. Ele era descrito como um viajante, sempre chegando em locais assolados pela fome, peste ou também pela guerra. Curiosamente, onde essa criatura passava, pessoas desapareciam de forma misteriosa. Corpos eram encontrados mutilados, sem carne, nos ossos, com rostos congelados em expressões de puro terror e medo conhecido que assolava aquela região. Relatos diziam que Louras não apenas sugava o sangue das vítimas, mas arrancava pedaços de carne ainda quente, mastigando-os com prazer animalesco. Diziam que o som de seus dentes quebrando ossos era tão aterrorizante que enlouquecia quem ouvia. E assim nasceu sua alcunha, o vampiro canibal. Mas de onde veio esse ser? Como um vampiro poderia ultrapassar a linha de que até mesmo os mortos-vivos consideram um crime absoluto? Bom, segundo manuscritos proibidos encontrados em mosteiros, Louras teria sido um nobre caído em desgraça. Obcecado pela vida eterna, ele teria procurado uma seita de vampiros ancestrais, oferecendo sua alma em troca de poder. Contudo, há uma versão ainda mais sombria. Reza a lenda que Louras não apenas foi transformado em vampiro, ele foi criado por uma força demoníaca, um ser ancestral chamado Azaghor, conhecido como o Devorador das Almas Perdidas. Ele teria atendido ao chamado de Louras durante o ritual de sangue. Neste pacto, ele recebeu a dádiva amaldiçoada, a fome eterna, a incapacidade de se saciar apenas com sangue e o desejo incontrolável de consumir a carne humana. Esse pacto fez dele um ser mais próximo do inferno do que da terra, e isso, deixou ele muito mais forte do que qualquer outro vampiro já conhecido, até mesmo como um vampiro encourado, tá? Bom, por onde o Sir Louras passava, vilas inteiras eram devastadas. Paisagens rurais foram abandonadas porque ninguém ousava viver perto de onde ele havia sido visto. Relatos de casas inteiras encontradas cheias de sangue, mas sem corpos, começavam a se espalhar por ali. De crianças que desapareciam à noite, cujos ossos eram encontrados queimados em clareiras, como se tivessem sido parte de um banquete ritualístico. As pessoas começavam a dizer que Louras não matava apenas para se alimentar. Ele matava para se divertir, para espalhar o medo, para sentir o sabor da dor humana. Bom, a cada geração,
novas histórias sobre louras surgiam, mas havia um detalhe em comum em todas elas, o chamado ritual da carne. Esse ritual, ele consistia em mais do que apenas devorar suas vítimas. Louras acreditava que, ao consumir não apenas o sangue, mas também a carne e até os ossos moídos, ele absorvia a força vital, a memória e a alma de quem devorava. Segundo testemunhas sobreviventes, Louras escolhia suas vítimas de forma cuidadosa, tá? Ele escolhia crianças, né? Crianças principalmente, elas eram devoradas pela sua pureza, mulheres jovens pela sua vitalidade e homens fortes pela energia e resistência, tá? Esse ritual era cruel. Ele prendia as vítimas em locais escuros, forçava-as a observar outras pessoas sendo devoradas vivas e só depois escolhia quem seria o próximo. O pânico e o medo impregnados no ar eram para ele uma espécie de tempero. Havia quem dissesse que, depois do ritual, Louras falava com as vozes de suas vítimas, como se elas vivessem aprisionadas dentro dele, condenadas a uma eternidade de tormento. A Igreja Católica, desesperada diante dos relatos, organizou caçadores para exterminar o vampiro canibal. Mas ao contrário de outros vampiros, Louras parecia prever os movimentos dos caçadores, como se carregasse consigo o conhecimento roubado das almas que devoravam. Dizem que o grupo de monges guerreiros tentou emboscá-la em uma floresta na Transilvânia. Encontraram, porém, apenas o que restava de suas, no caso, corpos, né, dos corpos que foram abertos, sem carne, pendurados nas árvores como macabra decoração. Quando Louras apareceu, não atacou de imediato, tá? Ele falou apenas. Sua voz foi descrita como múltipla, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo através dele. Vocês não caçam o homem, vocês caçam todos que já foram e todos que ainda serão devorados por mim. Uma luta rápida, nenhum monge sobreviveu. Os corpos foram encontrados, queimados, com a carne arrancada até dos ossos, né? Até do crânio. Ou seja, a violência foi tão grande que até a carne do crânio foi arrancada. A partir daí, até mesmo a igreja proibia que o nome Sir Louras fosse registrado em documentos oficiais. Ele se tornou uma espécie de bicho-papão, um tabu, um segredo que foi escondido nos corredores do Vaticano. E o que diferenciava esse vampiro dos demais não era apenas a fome, mas a forma como ele usava o medo como ferramenta. Diziam que ele aparecia dias antes em sonhos das vítimas. Crianças acordavam gritando, dizendo terem visto o homem loiro de dentes afiados na beira da cama. Mulheres afirmavam sentir sua respiração no pescoço, mesmo estando sozinhas. Homens relatavam ouvir ossos quebrando durante a noite, sem encontrar de fato a origem daquilo. Eles eram com maravilha, tá? E quando eles estavam impregnados, psicologicamente comprovando que muitas de suas vítimas já estavam mentalmente destruídas, destruídas e inconstantes. O fraco era tanto contato com o ferro, ele eu não lembro como que esse buraco aplicava, que a gente percebeu, nem chama de sinais da presença dele, tá? E as pessoas associando voltaram o seguinte, tá? Limpando de madrugada, sem nenhuma claramente, pedavam sozinhos, vidros fechados, andando carros específicas, cruzando, olhando, observando os filhos, principalmente o cheiro de carne queimado sem fogo aceso. Pessoal, de que antes ele aparecia, isso acontecia. Mas apareciam por desaparecimentos. É isso, né? Algumas famílias inteiras adulteram as casas, as pequenas expedições. Para tudo para trás, áreas concretas para o mal. Do século XVII até o século XIX, a leitura se espalhou pelo mundo todo. Estudar as rotas comerciais, ele deixou de ser um termo apenas na Europa e começou a aparecer em outros cantos. Né? Tem relatos no porto do Brasil colonial, onde escravos desapareciam em noites de lua cheia, aldeias africanas, onde guerreiros diziam ter enfrentado uma criatura que devorava sua carne ainda viva,
E nas florestas da Sibéria também, onde famílias inteiras sumiam sem deixar rastros, tá? Louras parecia seguir o rastro da miséria humana, sempre se alimentando em tempos de guerra, de fome ou de epidemia. Enquanto outros vampiros se escondiam, ele se fortalecia no caos. Poucos sobreviveram para contar o que viram de fato, mas esses sobreviventes nunca voltaram a ser os mesmos. Alguns enlouqueceram, repetindo palavras sem nenhum sentido, como se estivessem de fato possuídos, né? Outros morreram de forma inexplicável, dias depois, com marcas de mordidas e arranhões pelos seus corpos, mesmo sem nenhum tipo de ataque visível. E houve aqueles que simplesmente desapareceram, como se Louras tivesse vindo buscá-los depois. As lendas dizem que quem olha nos olhos do vampiro canibal carrega uma maldição, a de enxergar a morte antes dela acontecer. Essas pessoas viam visões terríveis, presságios de tragédias, e eram condenadas a viver com o terror até enlouquecerem, como se fosse no filme Premonição, parecido, né, com aquilo. Bom, dizem também que no inverno de 1731 tem um caso bem conhecido desse vampiro, que é o caso da família Grigorovich, né? Que na região da atual Romênia, uma família inteira sumiu, os Grigorovich. Eram 5 pessoas, né? Pai, mãe e 3 filhos pequenos. Quando os vizinhos notaram o silêncio e a falta de movimento, eles decidiram entrar na casa, e o que encontraram foi um banquete macabro. A mesa estava posta, mas não havia comida lá. No lugar dos pratos tinha ossos humanos limpos, ainda com sangue fresco. Na parede havia escrito com o próprio sangue: comida é o verdadeiro alimento. Eu volto sempre que tiver fome. Os corpos nunca foram encontrados, tá? Mas durante semanas, moradores da vila relataram ouvir vozes das crianças chamando por ajuda no meio da noite, ecoando nos campos gelados. Muitos acreditam que essas vozes não eram fantasmas, eram as almas aprisionadas dentro de Louras. Bom, outro caso também que ficou conhecido foi o da jovem cigana. No ano de 1785, uma jovem cigana chamada Iola foi raptada por Louras. A comunidade cigana era conhecida por seu profundo conhecimento do ocultismo, e ao que tudo indica, Louras tinha interesse especial nessa moça. 3 semanas depois, Iola foi encontrada viva, mas tinha algo estranho. Sua pele estava pálida como a neve, seus olhos estavam vidrados sem emoção, e sua boca repetia incansavelmente as mesmas palavras: ele está dentro, ele está dentro, ele está dentro. Iola nunca mais voltou ao normal. Morreu poucos meses depois, murmurando numa língua desconhecida. Místicos afirmaram que Louras não apenas devorou parte de sua carne, mas implantou um fragmento de sua essência nela, como se fosse uma espécie de marca mesmo. Esse foi um dos primeiros relatos de que ele tinha habilidades além do vampirismo tradicional, uma forma de manipular mentes e corpos a partir do contato direto. Outra coisa interessante no século XIX são os relatos que dão conta de uma seita, tá, que foi formada, chamada de os Degenerados da Carne, composta por pessoas e vampiros que veneravam esse Louras, né, como uma espécie de deus terreno. Eles acreditavam que ao oferecer sacrifícios humanos, seriam recompensados com pedaços da carne do próprio Louras, né, ganhando assim força, longevidade, visões e uma parte do seu poder também. Essa seita ela realizava rituais em cavernas, onde corpos eram desmembrados e oferecidos em altares de pedra. Dizem que em noites específicas, Louras aparecia entre eles, banhando-se no sangue das vítimas e rasgando, né, a carne diante dos seus seguidores, como se fosse uma espécie de ato sagrado ali. Alguns relatos sugerem que seguidores enlouqueciam após presenciar esse tipo de coisa, mas outros de fato ganharam sim habilidades sobrenaturais, como resistência física normal e uma estranha ausência de dor, né? A pessoa começou a não sentir mais dor física como antes. Bom, isso aí é bem estranho mesmo. Teve um caçador, uma pessoa que tentou procurar por esse vampiro, tá? No século XIX, aí, no ano de 1847, um caçador lendário, tá? Chamado Arvid Kelly. Ficou conhecido aí no meio ocultista, né? Conhecido aí por exterminar vampiros na Europa inteira. Esse caçador, segundo os registros das sociedades secretas, ele teria encontrado Louras na Prússia Oriental. O confronto durou dias. Testemunhas relataram sons de gritos sobrepostos, como se centenas de vozes estivessem se misturando ali.
Keller usava cruzes, prata, fogo, mas nada parecia ter efeito nele. No entanto, Keller descobriu uma coisa interessante. Louras parecia ser vulnerável ao som de ossos quebrando, como se esse som, vindo de fora, enfraquecesse ele de alguma forma. Era como se a sua essência, construída sobre ossos e carne, fosse abalada ao ouvir o estilhaçar de uma estrutura semelhante, né? Mesmo assim, Keller não conseguiu destruí-lo. Ele sumiu misteriosamente dias depois, e muitos acreditam que sua alma foi absorvida por Louras. Bom, por volta do final do século XIX, os relatos sobre Louras foram diminuindo, tá? Alguns acreditam que ele foi finalmente destruído. Outros dizem que ele entrou em hibernação, aguardando o momento certo para voltar. No entanto, no ano de 1899, uma misteriosa carta foi enviada ao Vaticano. Ela dizia o seguinte: ele nunca foi embora, ele apenas dorme e sonha com carne. Seus olhos estão abertos no escuro e sua fome nunca passa. Nós apenas adiamos o inevitável. Bom, essa carta ela desapareceu dos arquivos oficiais, mas cópias clandestinas circularam, nas sociedades secretas ocultistas, alimentando a crença de que o vampiro canibal apenas aguarda o século da guerra, quando teria banquetes infinitos. Bom, e no Novo Mundo, no início do século XX, alguns rumores de que Ser Loura apareceu começaram a surgir nas Américas também. Soldados da Primeira Guerra Mundial relataram nas trincheiras que foram achados, no caso, colegas sem nenhum tipo de sangue, apenas restos, ossos quebrados e sangue seco nas paredes, bem típico dele, tá? No Brasil, aqui inclusive, no ano de 1921, moradores de uma pequena comunidade em Pernambuco relataram o desaparecimento de mais de 20 pessoas em menos de um mês. Todos os cães da região foram encontrados mortos, como se estivessem sido arrancados em pedaços. E uma parede de pedra tinha uma escritura dizendo o seguinte: a fome viaja comigo. Bom, esses eventos eles nunca foram oficialmente ligados a Louras, mas os ocultistas insistem em dizer que era obra dele, testando sua presença em novos territórios, tá? Enfim, muitos dizem que Louras está vivo até hoje, outros dizem que ele é só uma lenda, mas, sendo verdade ou não, é interessante, você entender que o Ser Louras, o vampiro canibal, ele pode ter séculos de existência, mas sua presença ainda é sentida. Não importa se acreditamos ou não, o simples ato de ouvir sua história já planta a semente do medo. E esse medo, bom, segundo o que dizem, é tudo que ele precisa para existir. Então, enquanto você assiste esse vídeo, lembre-se, o medo que sente agora, ele pode ser exatamente o que o atrai. Talvez, nesse exato momento, ele já esteja observando você, esperando o instante certo para provar o sabor da sua carne. Porque Ser Louras não é apenas uma lenda, ele é o mal encarnado. E o mal, como você bem sabe, nunca morre. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, deixe suas opiniões a respeito dessa história, o que é que você achou, se você já tinha ouvido falar do vampiro canibal. Se não, deixa aí o seu like, comenta, se inscreve no canal se não é inscrito e fiquem todos na paz, com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por hoje. Fiquem todos aí, forte abraço narrador e até breve, meus pequenos.